Comissões do Senado debatem pesquisas sobre a pílula do câncer. Freios ABS em carros podem ser obrigatórios por lei. E União pode ter prédios com captação da água da chuva. Esses são os destaques dessa edição. Bom dia! As pesquisas sobre a fosfoetanolamina vão ser tema de audiência pública conjunta de 3 comissões do Senado daqui a pouco, às 8h45. O debate sobre a chamada pílula do câncer será realizado nas comissões de Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia e Direitos Humanos. Um projeto de lei aprovado aqui pelo Senado em março liberou a produção e o uso desse medicamento, mesmo sem o registro pela Anvisa. A repórter Dinalva Ferreira mostra como médicos e pacientes que lutam contra o câncer veem a liberação da substância experimental. Conhecida como pílula do câncer, a fosfoetanolamina é uma substância sintética desenvolvida e estudada pela Universidade de São Paulo há mais de 20 anos. Ela era fornecida de graça a pacientes com a doença, até que a distribuição foi suspensa porque a droga não passou pelas etapas de pesquisa exigidas para que o medicamento seja usado por seres humanos. Os pacientes estão tendo que recorrer à justiça para ter acesso às pílulas. São pessoas como a Bernadette, que 2 anos depois de enfrentar um câncer de mama, foi diagnosticada com metástase óssea. A fosfoetanolamina trouxe o alívio das dores e a vida de volta. No 4º dia eu esqueci de tomar o remédio para dor. E quando eu me lembrei, falei, nossa, eu não tomei o remédio para dor. Falei, mas eu estou sem dor. Eu esqueci porque eu estava sem dor, porque era impossível esquecer. No 20º dia eu já não usava mais nem bengala para me locomover, né? Eu já estava recuperando totalmente a minha atividade normal. Eu saí da cama, eu saí dos analgésicos, eu revivi, eu renasci, né? Então eu costumo dizer que se esse for o único efeito benéfico da substância, ela já está fazendo muito mais do que muito paciente em condição paliativa tem hoje disponível. Apesar dos relatos, o tema provoca polêmica. Este oncologista do Hospital Universitário de Brasília não aprova o uso sem que a droga tenha passado por testes clínicos. A chegada dessa droga como um possível milagre para o tratamento dos pacientes com câncer não é inédita na história da medicina. A gente já viu outras vezes outros produtos chegarem com a promessa de trazer curas milagrosas. Eu não estou dizendo para você que isso não é um remédio que vai funcionar no futuro. Ele pode vir a funcionar, mas tem que ser submetido a um escrutínio muito bem feito, científico, para a gente saber exatamente em qual situação ele funciona e se vier a funcionar, aí a gente vai, sem dúvida nenhuma, aplicar para os pacientes que mais se beneficiariam dessa estratégia de tratamento. Os Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia coordenam estudos sobre a substância. Maria das Dores, de 58 anos, que há 2 meses enfrenta um câncer de mama, resume toda essa discussão de uma maneira simples. Eu não trocaria o meu tratamento periódico que estou fazendo por qualquer outro alternativo. Mas eu acho que cada pessoa tem sua opinião e cada caso é um caso. Porque nessa doença nossa não existe nenhum igual. E eu acho que as pesquisas têm que avançar, porque se curou alguém é porque ele é bom, né? Apostar em soluções mais sustentáveis na construção de prédios da União, como equipamentos para captar e reaproveitar a água da chuva. É o que determina uma proposta em debate na Comissão de Meio Ambiente. Os senadores analisam ainda novos estímulos para o agroextrativismo. Os senadores analisam um projeto que cria estímulos para o agroextrativismo. A proposta faz alterações em leis como o Código Florestal e a Lei Agrícola para permitir o incremento de políticas públicas voltadas para a atividade. O agroextrativismo combina técnicas extrativas e de cultivo, reunindo o conhecimento tradicional e as adaptações aos ecossistemas regionais com as práticas tradicionais de cultivo. Outro projeto na pauta da Comissão de Meio Ambiente determina o emprego de práticas sustentáveis na construção de prédios da União. Por exemplo, o uso de equipamentos para a captação e o aproveitamento de água das chuvas. A proposta partiu de sugestão de estudantes que participaram do programa Jovem Senador em 2013.
também na pauta projeto que estimula o uso sustentável de equipamentos de irrigação na agricultura. O texto cria incentivos para pesquisas de sistemas de irrigação que usem fontes de energia renováveis, como, por exemplo, a energia solar. Sistemas auxiliares de freio, como o ABS, já exigidos em novos carros e motos por uma resolução do Conselho Nacional do Trânsito, podem se tornar obrigatórios por lei. A nova regra, que deverá ser incluída no Código de Trânsito, pode ser votada hoje a partir das 10 horas da manhã pela Comissão de Assuntos Econômicos. O sistema ABS evita o bloqueio das rodas em caso de frenagem. Reduz assim o risco de derrapagem e de perda de controle do veículo. De acordo com o projeto de lei, tanto carros quanto motocicletas com mais de 300 cilindradas deverão sair da fábrica com o recurso. Tendo em vista que a instalação do ABS pode representar até 22% do valor de venda das motocicletas mais populares, que têm preços entre R$ 7.000 e R$ 8.000, os modelos com menos cilindradas poderão contar com o ABS ou o CBS, sistema mais simples e de menor custo. A matéria segue resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que pretende tornar os veículos brasileiros mais seguros. Também às 10 horas, senadores e deputados continuam o debate sobre a medida provisória que altera a lei anticorrupção. A proposta do governo modificou a forma como são celebrados os chamados acordos de leniência. Acordo de leniência, uma expressão do mundo jurídico que ganhou os noticiários. É como se fosse uma delação premiada, só que específica para empresas. Em troca de redução das punições, elas se comprometem a identificar os demais envolvidos no ato ilegal, ceder provas e devolver os valores desviados. E por que isso é importante? Porque esses acordos de leniência são os que vão permitir que o dinheiro desviado retorne aos cofres públicos, né? O contribuinte, o cidadão, ele não aguenta que a resposta a esses atos de corrupção, ela torne-se infinita ou extremamente demorada. Eu acho que esse é o grande anseio hoje da população. Uma lei de 2013 regulamentou o acordo de leniência nos casos de corrupção, mas a norma tinha uma lacuna. Não definia que instituição pública poderia firmar o acordo com as empresas. Foi preciso uma medida provisória, editada em dezembro, para distribuir esses papéis e, segundo o governo, acelerar a assinatura dos acordos. Nos casos de corrupção envolvendo recursos públicos federais, a MP define que os acordos de leniência serão firmados pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público, que participa desde o início do processo. Já o Tribunal de Contas, órgão de controle externo das ações do governo, é informado sobre os termos do acordo ao final do processo. O TCU queria mais participação. Já se manifestou contra a medida, mas não quis gravar entrevista. Junto com a MP, a polêmica deve chegar ao Congresso. Um ponto que acho que foi levado em conta quando da edição da MP é que quanto mais órgãos você coloca para negociar desde o início, mais difícil fica a celebração do acordo. Isso é óbvio, né? Outro debate no Legislativo é se os acordos assinados devem beneficiar os réus em ações penais e se o assunto pode ser objeto de medida provisória. A MP permite ainda que empresas que participarem de acordos de leniência continuem firmando contratos públicos, sem restrições. Mais um ponto polêmico do texto definido pelo governo. É importante também essa medida provisória de forma a permitir que se restabeleçam as relações econômicas na sua normalidade, né? Em muitos casos, as empresas estão num ambiente no qual não se tem uma decisão de cumprimento de contrato, de continuidade de obras públicas. Então, é importante sim que a gente tenha uma solução. Talvez uma suspensão parcial, uma suspensão temporal, ou o aumento da pena pecuniária, que podem ser uma série de alternativas que podem ser pensadas, e aí vai realmente depender um pouco da criatividade e do trabalho dos nossos legisladores, que certamente vai acontecer, e esse debate aqui nos próximos meses no âmbito do Congresso Nacional certamente vai ser bastante produtivo e bastante interessante. Quase um terço dos presos brasileiros ainda não foi julgado. Um projeto de lei em tramitação no Senado pode diminuir esse índice. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. Dos mais de 700 mil presos no Brasil,
230 mil não foram julgados, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O inchado sistema prisional brasileiro é o quarto maior do mundo. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Paola Lima mostra um projeto do Senado que pretende tornar obrigatória a audiência de custódia, quando o preso é levado ao juiz em até 24 horas para se decidir se ele precisa ou não ficar detido até ao julgamento. Quem é favorável à iniciativa, como o Conselho Nacional de Justiça, acredita que ele vai gerar uma economia de mais de 4 bilhões de reais por ano. E lembra que no primeiro ano de regulamentação das audiências de custódia, mais de 25 mil prisões desnecessárias foram evitadas. Já os críticos do projeto, como delegados e desembargadores, alegam que a justiça brasileira não tem condições de promover tantas audiências e acreditam que a liberação rápida de presos em flagrante poderia aumentar a sensação de impunidade entre os criminosos. Especial Cidadania, toda terça-feira, no Jornal do Senado. E você pode ver o Especial Cidadania na página do Jornal do Senado. O endereço é senado.leg.br/jornal. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com imagens da cúpula do Senado e da fachada do Anexo 1, que ficarão iluminadas de azul até o dia 9 de abril, em homenagem ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo, comemorado no último sábado. Obrigado pela sua companhia e continue com a nossa programação.